Oi pessoal, tudo bem? Hoje os protagonistas da nossa história são os micro-organismos. Eles são seres que já estão no planeta bem antes de nós, seres humanos. E essa é uma história real, uma história bem real. A pandemia do novo coronavírus está causando medo em todo mundo e não é para menos. O vírus, ele é um micro-organismo, ou seja, nós não conseguimos vê-lo. O vírus já infectou mais de 2,5 milhões de pessoas em todo o mundo e causou a morte de mais de 180 mil. Mas você sabia que esse cenário de pandemia já aconteceu em outros momentos da humanidade? Várias doenças já se espalharam pelo mundo e causaram muitos estragos. Estragos até maiores que catástrofes naturais. Na antiguidade, 2 pragas foram muito devastadoras. A primeira foi a praga ateniense, ou a praga de Atenas, de 430 a.C. A praga ateniense, ela ocorreu durante a Guerra do Peloponeso, que foi travada entre Atenas e Esparta. Por causa das condições de superlotação que a guerra impôs à cidade, a praga se espalhou rapidamente, matando dezenas de milhares. Entre suas vítimas estava Péricles, o ex-líder de Atenas. Até hoje não se sabe ao certo qual foi a praga que acometeu Atenas. Alguns historiadores dizem que pode ter sido uma praga de tifo, outros de cólera. A outra praga da antiguidade que foi bem documentada foi a praga de Justiniano, ou a praga justiniana, em meados do século VI. A praga justiniana geralmente seguia rotas comerciais que proporcionavam uma troca de infecções, assim como de mercadorias, e, portanto, era especialmente brutal para as cidades costeiras. O movimento de tropas durante as campanhas de Justiniano forneceu outra fonte para a expansão da peste. Esses 2 fatores, comércio e movimento militar, espalharam a doença da Ásia Menor para a África e a Itália e também para a Europa Ocidental. A Idade Média presenciou a mais letal das epidemias até os dias atuais, a peste negra. A peste teve origem no continente asiático e se espalhou por toda a Europa. Estima-se que o número de vítimas fica em torno de 75 a 200 milhões de mortes. A bactéria causadora vivia alojada nos intestinos das pulgas que parasitavam os ratos. Esses animais eram uma praga naquela época, devido às condições insalubres das cidades. A Europa vivia um clima de pânico, pois parecia que aquele cenário de caos não teria fim. A teoria mais popular de como a peste bubônica terminou foi a partir do momento que foi implementada melhorias na higiene e nas medidas públicas de saúde. A gripe espanhola foi uma pandemia que ocorreu entre 1918 e 1919, atingindo todos os continentes e deixando um saldo de no mínimo 50 milhões de mortos. Espalhou-se pelo mundo principalmente por conta da movimentação de tropas no período da Primeira Guerra Mundial, tendo impacto direto nos países que participavam nesse conflito. Aqui no Brasil, ela chegou em setembro de 1918 a bordo do navio Demerara. Desembarcaram passageiros infectados no Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Então, o vírus espalhou-se por todas as regiões do país e causou a morte de 35 mil brasileiros. Como não havia cura para a gripe espanhola, as pessoas usavam muitos remédios caseiros. Um deles levava cachaça, limão e mel, que, de acordo com o Instituto Brasileiro da Cachaça, foi a origem da caipirinha. A gripe suína foi a primeira causadora de pandemia no século XXI. Em 11 de junho de 2009, a OMS declarou que o mundo enfrentava uma pandemia de gripe suína. Seu fim só seria anunciado pela agência 14 meses depois. A princípio, a OMS apontou que cerca de 18 mil pessoas morreram por causa da gripe, mas em um estudo posterior, reviu esse total para 200 mil. E não para por aí. Muitas doenças ainda continuam se espalhando pelo planeta. Agora, o mundo está sofrendo com a pandemia do coronavírus, que até agora não há uma vacina que possa preveni-lo.
O jeito, então, é se prevenir. Veja as dicas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!